o nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa Lei 4.737 de 65. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso início do curso de Direito Penal para delegado da PC São Paulo. Todos estão me ouvindo bem, me assistindo bem por aqui? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês antes do início da nossa aula, aí um minutinho atrasado, né? Mas a correria de vir de Paraná para cá foi toda hoje mesmo. Pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês, um concurso sensacional, né? 552 vagas. Para vocês terem ideia, no meu concurso de delegado do Paraná foram 42 vagas. Nos demais concursos, geralmente temos 30, 40 vagas no máximo, né? Roraima tivemos 10 vagas e agora vocês têm essa super oportunidade com 552 vagas, tá? Boa tarde, Gabriela, Ronald, boa tarde, Mari, tudo bem? Giovana, muito boa tarde. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Daniela também presente, muito boa tarde. É uma grande alegria estar de volta aqui com vocês, já gravei alguns cursos aqui para Estratégia, mas esse curso eu tenho certeza que sairá muitos aprovados daqui dessas aulas também. E, claro, do Estratégia Carreira Jurídica como um todo. Muito boa tarde, Rafael. Olha, Rafael, meu aluno também, sensacional. Boa tarde, Alex. Pessoal, eu queria, antes de dar início propriamente à aula, bater um papo aqui com vocês, né? Sobre o concurso de delegado de São Paulo. Como disse, 552 vagas.
A VUNESP, que foi a banca escolhida para esse certame, eles repetem muitos temas. Então, assim, o nosso curso agora se chama 84% da prova de delegado do PC São Paulo. Por quê? Porque esse é o objetivo aqui do nosso curso do Estratégia de Carreira Jurídica, apenas nas videoaulas. Nós, professores, eu tenho certeza que conseguiremos acertar aí muito dessas questões, tá? Porque a banca, ela costuma repetir muitos temas. Então, assim, nós iremos passar hoje pela parte bem inicial do direito penal. Se vocês resolverem as aulas, as provas antigas do delegado de São Paulo, vocês vão perceber quantas questões vocês conseguiriam acertar apenas com essas aulas iniciais, tá? Então, faz assim, eu vou puxar a vinheta aqui e, assim, 5 segundos eu já volto para a gente dar início à nossa primeira aula aqui do curso de Direito Penal, tá bom? Sejam muito bem-vindos e ao final eu irei tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, vou puxar a vinheta e eu já retorno aqui. Bom, já voltamos, 5 segundos, tá bom? Pessoal, como eu disse, curso de Direito Penal para delegado de polícia do Estado de São Paulo. 552 vagas que, olha, você tem que aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de se tornar delegado de polícia, tá? No ano de 2024, aí eu sei que muitos estarão sendo convocados para o curso de formação policial. Não se preocupe com a prática jurídica nesse momento, ou se você quer outro estado nesse momento, agora é sua hora de focar para São Paulo e dar o seu máximo nessa prova. Eu sempre digo aos alunos que é muito interessante ter essas aulas gratuitas aqui, inclusive no YouTube, para todos os alunos poderem assistir e você conseguir mudar um pouco o estímulo seu. Eu sei que vocês vivem em cima dos PDFs em reta final, questões da VUNESP, PDF, que é muito importante sim, tá? Mas às vezes você mudando um estímulo, você pega 1, 2, 3, 4 questões em uma aula aí de 20, 30 minutos, 1 hora, enfim, é excelente você mudar esse estímulo e estar aqui comigo, tá? Estou ao vivo aqui de São Paulo, então podemos conversar, ficarei de olho no chat aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo. E como eu já falei anteriormente, essas aulas são específicas para São Paulo. Então aqui teremos temas que sempre são objeto de cobrança na prova de São Paulo. Quer ver? O primeiro tema que nós iremos trabalhar na aula de hoje são escolas penais, tá? Escolas penais eu não dei até agora em nenhum curso de direito penal aqui no Estratégia. Sabe por quê? Porque é um assunto que não cai muito em direito penal. É um assunto que geralmente cai de forma mais aprofundada em criminologia. Mas a VUNESP, principalmente no concurso de delegado São Paulo, ela sempre cobra escolas penais. Por quê? Porque a banca da PCSP tem muita influência nessa prova. Então, seguindo aí o direcionamento da banca, é que a VUNESP elabora essa prova. E sempre tem uma questão de escolas penais, tá? Então eu já quero passar a programação geral, não vou escrever em nenhum lugar ainda, eu quero que vocês me acompanhem aqui em todos esses encontros, tá? Acredito que essa aula ficará gravada, mas o Estratégia também pode retirar a qualquer momento, então sempre me acompanhem aqui ao vivo, que é garantia que você estará aqui comigo. Pessoal, nós teremos 8 encontros, tá? Os nossos primeiros 4 encontros serão da parte geral do direito penal. Então nós trabalharemos aí escolas penais, trabalharemos princípios do direito penal, trabalharemos sim teoria do crime, teoria da norma e, acredite se quiser, em 4 aulas entraremos também na teoria da pena, que é um tema que cai muito, haja vista aí as provas passadas de delegado São Paulo, tá? Então acreditem, 4 aulas de 1h30 vocês irão revisar comigo todos esses temas. E depois, nos nossos últimos 4 encontros, nós faremos uma revisão total aí de direito penal, parte especial. Trabalharemos crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, administração pública, dignidade sexual, fé pública. E saibam que é muito importante para você que vai prestar a VUNESP agora, vocês já devem ter ouvido sim outros professores falando isso para vocês, que é importantíssimo vocês passarem por praticamente todos os temas do seu edital,
tá? A VUNESP não é uma banca que costuma cobrar de forma muito aprofundada a disciplina, mas eles costumam cobrar o edital de forma genérica. Eles não têm tanta correlação com a carreira, igual é a prova da CESP, por exemplo. Então vocês têm que estar ligados nas provas antigas e é melhor você saber o superficial de todos os tópicos do que você saber algum tópico ou outro de forma mais aprofundada, tá? Então aqui já fica a minha dica inicial para o seu estudo nessa reta final, para você garantir aí uma dessas 552 vagas. A Daniela perguntou, qual a grade da semana? Como eu sou de Curitiba e eu vim para São Paulo gravar essas aulas ao vivo aqui com vocês, hoje nós teremos 2 encontros. Então essa é a nossa primeira aula, às 4 horas da tarde teremos a nossa segunda aula. E amanhã nós teremos mais 2 aulas nos mesmos horários. E assim, em 2 dias, 2 tardes com você, nós já fecharemos a parte geral do direito penal. Tenho certeza que será uma aula muito proveitosa, tá? Eu acredito que aí muitas questões estarão nessas aulas que eu darei aqui com vocês, tá? Essas aulas os professores estão no máximo possível, porque sabem a quantidade de vagas, a quantidade de alunos que irão tentar essa prova. Então, o nosso esforço está sendo totalmente direcionado a esse certame para ter o maior número de alunos aprovados, aluno aprovado, aluno feliz, aluno delegado no próximo ano, tá? Então, conte conosco. Os temas aqui são apenas os temas que caem na sua prova, tá? Que irão cair na sua prova e que vem aparecendo com frequência na banca VUNESP, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de número 1. Como eu disse para vocês, trabalharemos primeiramente o tema das escolas penais. Professor, esse não é um tema de criminologia? Igual eu disse, geralmente cobra-se em criminologia. Mas, na prova da VUNESP, de delegado de polícia do Estado de São Paulo, sempre há essa cobrança. Se vocês entrarem nas provas antigas, 2022, 2018, 2014, sempre terá lá uma questão, e geralmente é a primeira questão da prova. Você vai abrir a sua prova e vai estar lá. Sobre as escolas penais, é correto afirmar que... E pronto. Tem alguma coisinha ali sobre escola penal. Por isso que, além da criminologia aqui, vocês têm que estar ligados, porque pode cair sim na sua prova de direito penal. Mas quer a notícia boa? É que não é tão aprofundado igual a criminologia. Eu sei que você está estudando criminologia para esse concurso, caso não esteja, tem que estudar, tá? Você não pode deixar essas 3 questões de lado, mas aqui em direito penal nós temos que saber o quê? Temos que saber o básico de cada escola penal. Nós temos que saber o motivo daquela pena ser aplicada, o que é crime para aquela escola, os autores daquela escola. Você tem que saber as principais características de todas as escolas penais. Mas antes disso, eu quero fazer uma diferenciação com vocês. E para isso eu não vou nem escrever. Só conversando aqui com vocês, eu sei que vocês vão entender, tá? Seria sobre a diferenciação entre escolas penais e teorias da conduta. Eu vejo que muitos alunos têm esse problema em linkar uma escola a uma teoria, ou às vezes confunde, acha que a escola clássica aqui da escola penal foi no mesmo momento que a escola causalista, a teoria causalista lá da teoria da conduta. Pessoal, são coisas totalmente distintas, tá? Lá na teoria da conduta, em que nós estudamos qual é o conceito de conduta para o direito penal, o que é crime para aquela teoria. Vocês lembram lá comigo o fato típico, ilícito e culpável, que vai mudando o elemento de acordo com a escola. Caso você não lembre disso, teremos aula amanhã sobre isso, tá? Amanhã estudaremos sim, na aula de número 3, teoria do crime. Aqui não, pessoal. Lá, na teoria da conduta, nós temos a parte dogmática do direito penal. Então, nós temos aquilo do dever ser. O que deveria ser o direito penal para a sociedade? Como a sociedade deveria aplicar mesmo ali o direito penal? Já aqui, nas escolas penais, nós estamos mais vinculados realmente à criminologia. É uma ciência do ser. Então, basicamente, é o que está acontecendo. Aqui nós temos alguns pensamentos um pouco mais profundos. Nós temos por que existe o crime, como o crime deve ser tratado, a pena, para que serve a pena, será que deve existir pena? Então, vocês notam a diferença comigo? A importância de você saber essa diferença. E, por exemplo, nós temos o nosso autor, Franz von Liszt, que ele pertence à escola causalista, a teoria causalista da ação.
certo? E aqui ele não está na escola clássica, ele está lá na escola alemã, que nós iremos ver, na escola moderna alemã, que nós iremos ver daqui a pouco. Então, assim, o mesmo estudioso, ele pode pertencer a uma teoria da conduta e a outra escola penal totalmente diferente. Por quê? Porque ele não era obrigado a estudar só uma coisa. O Franz von Liszt mesmo, ele tinha um grupo de estudos que tratava do crime em si e outro grupo de estudos que tratava com um objeto mais filosófico e sociológico que a gente trabalha aqui na escola penal. Então a minha dica nesse começo para vocês é: não tentem fazer esse link entre escola penal e teoria da conduta, porque geralmente você vai se frustrar sobre isso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nós iremos estudar as escolas penais. Na aula da teoria do crime, um pouco mais avançado aí no direito penal, que nós iremos estudar aí sim a conduta, o crime, o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade, tá? Esse não é o momento. Esse é o momento de nós estudarmos algo mais sociológico, né? É o comecinho ali do direito penal e também quase ali o começo da criminologia, tá? Então, pessoal, passado essa pequena premissa que eu queria conversar com vocês, entraremos nas escolas penais. E o que são as escolas penais? As escolas penais nada mais são do que o pensamento organizado de um grupo de pesquisadores estudiosos. Às vezes, essas pessoas elas nem se conheciam na vida real. Então, não imagine que uma escola penal, por exemplo, lá no século XVIII, nós tínhamos uma estrutura física escola clássica, né? Uma universidade. Muita gente pensa isso, que nós tínhamos uma universidade chamada escola clássica, escola positiva, escola correcionalista. Não, não é isso. São apenas um grupo de pesquisadores que tinham ideias parecidas naquele momento histórico. E aí, depois, foram chamadas de escolas penais. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que o nome escola clássica nem foi dado pelos clássicos. O nome escola clássica foi dado pelo Enrico Ferri, que é uma pessoa, um autor da escola positiva. E ele deu esse nome para a escola clássica como uma forma ali pejorativa, né? Querendo dizer que eles são aqueles pensadores do século XVIII, começo do século XIX, eram clássicos, né? Eles não estavam atualizados. Então o nome da nossa escola vai ser escola positiva e eles serão a escola clássica. Para vocês terem uma ideia que às vezes eles nem se conheciam na vida real, tá? Que eram apenas pesquisadores que tinham propósitos e ideias semelhantes. Ainda assim, muito importantes no âmbito do direito penal, tá? Então eu vou puxar o primeiro slide porque a escola clássica é a mais importante de todas, tá? Nós temos duas escolas que são a base aqui das nossas escolas no geral, que são a escola clássica e a escola positiva, tá? E depois nós temos várias outras aí que vocês têm que saber, mas vocês entendendo bem a escola clássica e a escola positiva, já será assim 100% aí do conteúdo estudado praticamente. Então eu vou puxar o slide aqui, vamos lá. Pessoal, primeiramente, escola clássica. Quando surgiu a escola clássica, né? Lá pelo século XVIII, tá? E século XIX, tá bom, pessoal? Lá pelo século XVIII, pelo século XIX. Em reação ao absolutismo. Por quê? O que acontecia? Nós tínhamos um rei ali que ele era totalmente absolutista. Então, ele mandava e desmandava, ele aplicava a pena que ele queria. E dessa forma, os estudantes do direito, os pesquisadores do direito penal, falaram, não, isso está errado. Nós precisamos aqui levantar ideias, levantar teses que esse rei absolutista não tenha total intervenção no direito penal, né? Porque isso seria desproporcional. E aqui eu já deixo uma deixa para vocês, tá? Já deixo uma deixa para vocês. Que o princípio da proporcionalidade, ele surgiu aqui na escola clássica. Isso é muito importante para a gente colocar, tá? O princípio da proporcionalidade, ele surgiu aqui na escola clássica. Proporcionalidade no quê? Nas penas aplicadas, né? Então aqui nós temos a vedação de pena de morte, por exemplo. Nós temos aí que a pena ela deve ser proporcional ao delito praticado. Como autores da escola clássica, nós temos o Carrara, que é de vital importância para vocês. O Beccaria é o mais importante, ele que é o grande expoente da escola clássica. É dele a obra dos delitos
e das penas, tá? Então, se você já deve ter visto essa obra, né, esse clássico do direito penal, em 1764 que ele escreveu essa obra, e essa obra aí realmente traz essa contra o regime absolutista e traz em grande evidência o princípio da proporcionalidade das penas. E nós temos aqui também o Feuerbach, né, esse nome enorme dele, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, tá? Que basicamente aqui, pessoal, nós temos o chamado CBF, né? Aqui, se vocês não lembrarem na prova, lembrem aí do CBF. O Czinho aqui do nosso Carrara, né? O Bzinho do nosso Beccaria e o F do nosso Feuerbach, tá bom? E quais são as principais características aqui dessa escola? Nós temos o individualismo e o livre-arbítrio. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. A escola clássica, ela dizia que a culpa era totalmente do criminoso, tá? Que o criminoso, ele tinha o livre-arbítrio, ou seja, era a opção dele escolher o bem ou o mal. E diante daquelas opções, ele escolhia o mal. Então, ele deveria ser responsabilizado por isso, tá? E a pena, inclusive, nesse sentido, ela tinha um caráter retributivo. Então, a pena para a escola penal clássica tinha um caráter devidamente retributivo. E o crime, ele era visto como um ente jurídico. Professor, o que é isso? Como assim um crime contra um ente jurídico? Vejam bem, para a escola clássica, a violação do direito que era considerado um crime. Então, o crime ele só existia ali porque existia o direito. E aquela pessoa que escolhia violar esse direito, visava violar essa norma social, ela deveria ser penalizada, tá? Por isso que o crime, ele é um ente jurídico, porque ele existe apenas ali na área jurídica, tá bom? Então, pessoal, muita atenção, tá? Muita atenção. Para a escola clássica, vocês têm que lembrar disso, nós prezamos o quê? O livre-arbítrio, então a pessoa ela tem a capacidade de escolher e ela escolhe o mal. Nós prezamos a individualidade, o individualismo, por quê? Porque para a escola clássica, a sociedade ela não tinha interferência naquela pessoa. Então era uma escolha dela de forma individual. Só caberia a ela escolher o bem e o mal. Por quê? Porque todas as pessoas estavam sujeitas já à sociedade. Então, assim, dependeria de cada um seguir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. E por isso que a pena deve ser retributiva. Ela deve basicamente ir mal contra o mal. Você deve retribuir àquela pessoa o mal que ela causou ali na sociedade. Tá bom? E aqui também nós temos o conceito de responsabilidade moral. E o que é responsabilidade moral? Ela anda praticamente junto do livre-arbítrio, mas elas não se confundem. O livre-arbítrio é você poder escolher. A responsabilidade moral é trazer a responsabilidade para a pessoa. Então, a pessoa, ela deve ser responsável por suas ações, tá? Isso aqui é muito mais da ética, no âmbito filosófico, né? Mas é basicamente isso. Então, a escola clássica, ela previa, sim, a responsabilidade moral e o livre-arbítrio como um com o outro. Então, a pessoa, ela escolhia praticar o mal e ela devia ser punida por isso, ela deveria ser responsável pelas suas ações. Uma outra coisa muito importante aqui da escola clássica é o racionalismo, tá? E o que é o racionalismo? Pessoal, o racionalismo quer dizer que os estudantes da escola clássica, eles viam a sociedade como um todo, para daí eles aplicarem o direito penal no âmbito individual. Então eles viam a sociedade, eles viam aquele conjunto de indivíduos, né? Eles observavam aquilo, era uma ciência do dever ser para eles, para a escola penal clássica, e aí sim puxava de toda a sociedade para aplicar naquele delito. E isso tem diversas correntes em sentido contrário. Inclusive, nós iremos ver aqui a escola positiva, que era totalmente diferente, tá? Já vou puxar aqui, inclusive, a escola positiva com vocês. Na escola positiva, nós temos um método empírico e indutivo. O que é o método indutivo, pessoal? Passa da pessoa de forma individual, tá? Para a sociedade como um todo. Então, primeiramente, iria estudar aquela pessoa. O Lombroso, que ficou muito famoso aqui, né, é o autor mais famoso, porque foi dele a obra chamada
O Homem Delinquente, né, pessoal? Essa obra aqui muito famosa, que é vista também com muito preconceito hoje em dia. Mas basicamente o que o Lombroso fez aqui nessa obra dele? Ele foi em várias prisões do sul da Itália e começou a observar os presidiários. Então ele ia na frente do presidiário, ele desenhava aquele presidiário, ele tirava as medidas daquele presidiário, certo? Ele tirava, enfim, media o pé, media a mão, media o ombro, media a cabeça, e ele ia montando um perfil de criminoso, certo? Que é aquele ser atávico, segundo ele, tá? Que é aquele ser que não nasceu para outra coisa a não ser para ser criminoso, tá? Por isso que a pena poderia ser até perpétua aqui na escola positiva. Por quê? Porque aquele ser, ele é criminoso diante daquelas características físicas dele, tá? E isso é visto com muito preconceito. Por quê? Porque aquela época, querendo ou não, né, não muito diferente de hoje, mas diferente de hoje sim, a prisão era composta principalmente por refugiados e pobres. Então eram muitas pessoas que se refugiavam na Itália, cometiam pequenos delitos e eram presos. Então imagina, o Lombroso chegou no mesmo perfil, num perfil de criminoso totalmente preconceituoso. Mas professor, então a tese dele não era válida para nada. Não, a tese dele foi muito importante no âmbito da evolução da criminologia e do direito penal. Porque graças ao Lombroso que o criminoso ele começou a ser visto como uma figura central no delito. Então começou a ser estudado ali o criminoso por si só, pegava os fatores que determinavam aquele criminoso para depois aplicar na sociedade. Era um movimento inverso ao da escola clássica. Em seguida, nós tivemos também, na fase sociológica, o Enrico Ferri, que foi o que eu falei para vocês, que deu nome à escola clássica. E o Enrico Ferri, ele pregava aqui o determinismo social, tá? Por quê? O Lombroso, ele aplicava o determinismo individual, o determinismo físico. Então a pessoa nascia daquele jeito, né? E ela era criminosa, ela tinha aquela aparência, tinha aquelas características físicas e ela era criminosa já ali, já estava colocado ali, que aquela pessoa teria muito mais tendência a ser criminoso do que outra pessoa, tá? Já o Ferri falou que não. O Ferri falou que junto do determinismo físico, mas que era menos importante, nós tínhamos aí o determinismo social. E o que seria o determinismo social? Seria que a sociedade influencia aquele indivíduo. Então, se aquele indivíduo nasceu e viveu em um lugar com muitos crimes, com pessoas criminosas, enfim, se a vida daquele indivíduo, se a sociedade em que aquele indivíduo estava inserido era uma sociedade que praticava delitos, a chance daquele indivíduo ser também um criminoso é muito mais elevada do que outra pessoa, tá? Então, para o Ferri, não bastavam aí as características físicas, mas dependendo ali da pessoa inserida naquele contexto social. Então lembrem disso, tá? O determinismo, ele é presente totalmente na escola positiva. Se cair uma questão na sua prova dizendo que a escola positiva é baseada no determinismo, você vai marcar como correta. Mas saiba que há uma diferenciação pequena entre o determinismo do Ferri e o determinismo aí do Lombroso. Ambos muito importantes, tá bom? E aqui eu gosto de fazer esses links com vocês para vocês conseguirem ligar uma coisa a outra. Então vocês vão chegar na prova e vocês vão ler um trecho de uma questão e já vai fazer sentido para você. Você vai sair ligando uma coisa a outra. Lembra que na escola clássica eu disse para você que a pena tem caráter retributivo porque a pessoa poderia escolher entre o bem e o mal? Aqui nós temos uma pena de caráter preventivo, uma pena que visa proteger a sociedade. Por quê? Se para escola positiva a pessoa não tem escolha, ela vai cometer o delito em virtude das suas características determinantes, logo a pena não pode ter caráter retributivo, porque essa pessoa ela não teve escolha, ela não teve o livre-arbítrio, ela não podia escolher entre o bem e o mal, porque as características dela levariam ela para o mal de qualquer forma. Entendem essa diferença? E vocês fazendo esse link aqui, vocês já entendem o que é o delito para cada escola, por que serve a pena de tal forma para cada escola, e você consegue entender os autores da melhor forma possível. E, inclusive, por isso é que para a escola positiva,
o crime é um fenômeno natural e social. É um fenômeno social, por quê? Porque sempre estará presente na sociedade. E natural, porque é natural do ser humano. Sempre terão seres humanos que irão efetuar delitos, porque eles irão nascer com aquelas características, tá? Então aqui eu passei para vocês já por tudo, né, pessoal? Eu começo a falar e vou passando por tudo, mas basicamente nós temos como características perspectiva determinista do delito. Delito é um fenômeno natural e social, igual eu já expliquei aqui para vocês, sempre estará presente na sociedade. A pena possui caráter preventivo, tá? Tendo em vista que nós temos aí uma perspectiva determinista, então a pessoa não tem o livre-arbítrio, nega aqui totalmente o livre-arbítrio. E o método empírico, que é o método experimental e indutivo, em que é o estudo primeiramente da pessoa, para depois nós passarmos para o estudo da sociedade. E por que empírico, né? Quem aí já fez mestrado, doutorado, sabe que empírico é aquela pesquisa que você realmente coloca a mão na massa, né? Você vai lá ao vivo, e era isso que o Lombroso fazia, e a partir da escola positiva é que nós podemos falar que a criminologia passou a ser uma ciência, tá? Que temos aí um método próprio para a criminologia, que é o método experimental, empírico e indutivo. E por último, que eu queria falar com vocês, mas não menos importante, é que nós tivemos a fase jurídica também. Por quê? Porque o Lombroso, ele atuava muito mais na medicina, né? O Ferri, ele era muito mais um sociólogo. Então faltava o quê? Faltava um jurídico aí no meio, faltava um advogado aí no meio. E foi o que o Rafael Garofalo trouxe para a escola positiva. Ele trouxe uma perspectiva jurídica à escola. Então ele pegou os pensamentos dos colegas dele anterior e colocou em forma jurídica. Foi ele que trouxe à escola positiva que a pena deveria ter um caráter meramente preventivo, tá? Então saibam disso, importante para vocês. E o Rafael Garofalo também, ele foi o responsável por trazer o nome de criminologia. Graças a ele que o nome da criminologia foi difundido como um todo, porque o livro dele se chamava Criminologia. Em 1883 ele fez esse livro, tá? Então, importantíssimo para a prova de vocês. E vamos lá para o nosso próximo slide, que é a escola crítica, a chamada terça escola italiana, ou também chamada de escola eclética. Pessoal, cai exatamente assim como está na prova, tá igual como está no slide, cai exatamente assim na sua prova. E basicamente a escola crítica, essa terça escola italiana, que foi a principal vertente da escola crítica, tá? Não são sinônimos, mas a terça escola italiana, ela ficou tão famosa, ela se diferenciou tanto das demais correntes dentro da escola crítica, que ela acabou sendo aí a principal, né? A mais estudada. E nós tivemos como autores dessa escola o Bernardino Alimena, tá? O Giuseppe aqui, esses nomes são difíceis, né? Impalomeni, e o Manuel Carnevale. Só pelo nome aí nós podemos ver que a maioria é italiano mesmo. E aqui é importante dizer para vocês que nós tivemos uma junção da escola clássica com a escola positiva, tá? Professor, mas como assim? Tá juntando coisas que são totalmente distintas. Uma falava de livre-arbítrio, outra falava do determinismo. Então, como assim, né? Como que nós podemos juntar uma coisa com a outra? Bom, a escola clássica, ela tinha esse extremo, que a pessoa não dependia de nada do meio social, né? Não dependia de nada do meio social. Era a pessoa com a pessoa. Era ela e aquela escolha dela. Já a escola positiva falava totalmente o contrário, né? Que a pessoa era determinada, que a pessoa não tinha escolha. Sabe que o destino dela estaria ali. Ou ela era criminosa, ou ela não era. Dependendo de como ela nasceu ou de onde ela nasceu. Já a escola crítica, ela veio realmente para criticar essas outras duas escolas, tá? Ela veio tirar esses extremos. Então, a escola crítica, ela negou o livre-arbítrio, mas ela manteve a responsabilidade moral. Então, cada pessoa, ela é sim, ela deve ser responsável pelos seus atos. Mas nós teremos aqui na escola crítica vários graus de responsabilidade moral. Então, se aquela pessoa, se o livre-arbítrio daquela pessoa for maior que a de outra, por exemplo, uma pessoa que ganha super bem, é super bem sucedida, enfim, tem família,
tem dinheiro, tem tudo, ela vai lá e comete delitos. Ela não precisa. Então ela vai lá e comete delitos. Vocês concordam comigo que o livre-arbítrio dessa pessoa é muito maior do que uma pessoa que está passando fome, por exemplo, né? Não vamos entrar aqui em estado de necessidade, nada, né? Mas uma pessoa bem mais pobre, né? Bem mais humilde, ela está ali precisando de dinheiro para alimentar a sua família. Vocês concordam que o livre-arbítrio dela é muito menor? Que a possibilidade dela escolher o mal, né, cometer o delito, é muito maior? Ela tem menos poder de escolha do que a outra, que é muito rica e bem-sucedida? Então é por isso que a escola crítica trouxe isso. Trouxe diversos graus de responsabilidade. Porque a responsabilidade daquele que tem um livre-arbítrio enorme deve ser maior. E a responsabilidade daquele que não tem tanto livre-arbítrio assim, que é mais determinado pelo meio, deve ser menor. E é por isso também que a gente mantém aqui o determinismo, certo? Nós temos a negação do livre-arbítrio, mantendo a responsabilidade moral, mas nós temos sim influência do determinismo. E não poderia ser de outra forma. Para a escola crítica, a pena, ela tem função sim preventiva, mas ela também tem função retributiva. Então notem como a escola crítica ela resolveu mesclar tudo, né? Ela pegou um pouquinho da escola clássica e pegou um pouquinho da escola positiva e juntou as duas ali na mesma escola que foi a escola crítica. Podem ver aqui no slide que eu trouxe para vocês que o crime também, ele é sim um fato individual, mas ele também é um fato social. Ele é individual por quê? Porque a pessoa, ela ainda tem o poder de escolha, mas ela é determinada pelo meio, né? Faz muito sentido essa teoria, essa escola aqui, ela faz muito sentido. E saibam, assim, que se cair escola crítica, vocês têm que saber os autores e vocês têm que pensar que ela é uma junção da escola clássica e da escola positiva. Por isso é muito importante nós termos total ciência aí da escola positiva e da escola clássica. Tá bom, pessoal? Vamos passar então para algumas escolas bem mais, né, diferenciadas do que essas três aqui. Essas três são a base, mas agora iremos dar outras que também aparecem na prova de vocês. Vamos lá então, a Escola Moderna Alemã ou Escola da Política Criminal. E aqui sim nós temos quem? O nosso querido Franz von Liszt, né? E temos também o Adolf Prinz e o von Hummel, tá? Mas o principal aqui, um grande nome dessa escola, querendo ou não, é o nosso amigo, querido autor da escola clássica, o Franz von Liszt. Para a escola moderna alemã, o criminoso é um ser livre, mas que recebe influência do meio. Então aqui nós temos muita semelhança com a escola crítica, tá? A principal coisa aqui, a principal característica que vocês devem observar da escola moderna alemã é a diferença entre imputáveis e inimputáveis. Toda questão que cai escola moderna alemã ou escola da política criminal, nós temos aí alguma coisa falando sobre a diferenciação entre imputáveis e inimputáveis. Por quê? Porque aqui nós tivemos o início dessa classificação. Para os imputáveis, nós teríamos aí uma pena de liberdade que seria um caráter muito mais retributivo, que poderia ter duração para realmente retribuir aquele crime que foi cometido. Já para os inimputáveis, nós teríamos aí uma medida de segurança com pena indeterminada, porque nós não temos como saber quando aquela pessoa iria se curar, né? Porque ela tem ali uma degeneração, então não sabemos quando aquela pessoa iria se curar. E segundo a escola da política criminal também, que nós tivemos a divisão real entre o método lógico abstrato para o direito penal e o método indutivo experimental para a criminologia. Então foi essa escola que bateu o martelo e falou: não, o direito penal é uma ciência mais deontológica, tem que trabalhar com lógico, um método mais abstrato do dever ser e não do que acontece na vida real. O direito penal ele tem que estar um pouco afastado da sociedade. Ele tem que ser uma sociedade ideal. Já a criminologia não. A criminologia tem que ser um método experimental indutivo. Tem que ir lá estudar os criminosos, tem que estudar o motivo daquele crime para depois você aplicar isso na sociedade como um todo, tá? E por isso, inclusive, que ela é chamada de escola da política criminal. O que é política criminal? Pessoal, política criminal nada mais é do que a ponte entre a criminologia e o direito penal, tá? Por quê? Porque você tira esses conhecimentos
do porquê está ocorrendo aquele crime, por que aquela pessoa comete crime, qual foi a determinação daquela pessoa cometer aquele delito para o direito penal e para as políticas públicas. Então você pega esse conhecimento inicial e você aplica isso em políticas públicas, em uma lei mais rígida ou mais branda, você vê aquele resultado acontecendo ali no plano concreto, tá? Então você pega aquilo que é produzido no plano concreto, né? Aquelas informações iniciais que nós temos do delito e traz para o plano abstrato, mas que há sim uma participação concreta aí do poder público, tá bom? Entendido? Então aqui, muito boa essa escola, tá? Vocês têm que saber sobre ela, que ela... Pessoal, o ponto mais importante aqui realmente é diferenciar imputáveis de inimputáveis. Porque para a escola da política criminal, os imputáveis eram seres normais que mereciam a pena privativa da liberdade e os inimputáveis aí eram seres doentes que mereciam a medida de segurança. Essa foi a principal e eu tenho certeza que cairá isso na sua prova se cair escola da política criminal, tá bom? Os autores vocês têm que saber. Então, seguimos. Escola Técnico-Jurídica. Essa escola aqui é bem simples. Basicamente, ela diz que o direito penal tem que ficar totalmente distante da sociedade. Então, não pode ter envolvimento sociológico, filosófico no direito penal. O direito penal tem que ser extremamente jurídico. Então, a escola penal, a escola técnico-jurídica, ela estudava somente a lei. O que está na lei é que deve ser considerado para o direito penal. Não poderia ter aqui influências de outras ciências. Os principais autores aqui dessa escola foram o Arturo Rocco, esse daqui é o grande expoente da escola, tá? Vocês têm que saber esse nome aqui, Arturo Rocco, Carl Binding e Vincenzo Mancini. Tá? São esses três nomes os principais. Valorização da lei no sentido literal, então sem influências biológicas, sem influências filosóficas, sociológicas. Aqui realmente é a lei no sentido literal. Uso do método lógico-jurídico com lógica do dever ser, com certeza, né? Lógica do dever ser, por quê? Porque é a lógica do direito penal. Você estuda como deve ser a sociedade, você não estuda o que está acontecendo naquele momento. E lógica, e método lógico jurídico, o que seria isso? Seria você buscar a finalidade da norma ali, da forma que ela é posta. E o fundamento do direito penal para essa escola, pessoal, deve ser a defesa social. A defesa social nada mais é do que a defesa da sociedade. Por isso que deve existir o direito penal, para proteger a sociedade daquelas pessoas que violam os bens jurídicos e acabam cometendo delito. Então a pena, ela tem esse caráter de defesa social, tá? É uma escola bem extremista, no sentido que o direito penal tem que ser técnico-jurídico, né? Tem que ser único, tá? O que não é visto nas demais escolas. Por isso que ela é bem diferenciada aqui das demais. Seguimos, então, para a nossa próxima escola, escola correcionalista, tá? Escola correcionalista. E aqui eu quero que vocês lembrem do nome correção, né? Aqui é correção do indivíduo, tá bom, pessoal? Ela visa aí corrigir o indivíduo. A pena, ela é utilizada como um remédio social, tá? Usado para a correção do delinquente. Mas essa correção, ela visa tirar aquela pessoa doente da sociedade, tá? Ela visa proteger a sociedade com esse ato e visa poder ressocializar essa pessoa. Então a pena, ela tem um caráter aqui ressocializador, tá? Muito importante essa informação. A pena para a escola correcionalista, ela tem um caráter ressocializador. Por quê? Porque é uma escola muito ligada ao cristianismo. Então, a pessoa ela nasceu daquele jeito, mas ela poderia ser tratada. Inclusive, aqui nós temos as penas indefinidas, né? Penas sem tempo. Então, aqui nós não temos pena até 40 anos, 50 anos. Aqui pode durar a pena até a pessoa ser curada. Eu sei que eu estou repetindo algumas informações de outras escolas, mas vejam bem que não tem como uma escola ser totalmente separada da outra, né? Alguma coisinha ou outra, ela vai sempre se ligar com alguma outra escola, tá? Então, os principais autores aqui da escola correcionalista: Carlos Davi Augusto Roder
e Francisco Giner de los Rios. Tá bom, pessoal? Saibam isso. Eu diria para vocês lembrarem o nome desses autores, tá? Lembrem o nome dos autores, que você vai matar a maioria das questões com o nome da escola e o nome dos autores. Porque o nome dos autores é uma coisa que, se cair na sua prova, você não vai conseguir pensar, né? Você vai conseguir excluir um ou outro, mas você não vai conseguir puxar aquela informação via um raciocínio durante a prova, tá? Então você tem que, infelizmente, decorar os autores dessas escolas. Seguimos, então, para mais uma escola, nossa última escola. Essa escola, ela teve seu grande expoente depois da Segunda Guerra Mundial. Teve até uma participação antes da Primeira Guerra Mundial, mas foi ali na Segunda Guerra que essa escola realmente cresceu, tá? Que essa escola realmente cresceu em virtude das atrocidades que foram cometidas ali na Alemanha nazista, tá? No fascismo e no nazismo. Os principais autores aqui do movimento da defesa social: Filippo Grammatica, Adolf Prinz e Mark Ancel. Esse daqui foi o último, tá? Mas ele é muito importante também, tá bom? O Mark Ancel, ele tem um caráter, um aspecto mais ressocializador. Para ele, as pessoas ainda poderiam ser ressocializadas, tá? Para o Filippo Grammatica e para o Adolf Prinz, já não tinham tanto esse caráter. A pena devia ter um caráter mais retributivo e preventivo. Basicamente, para o movimento da defesa social, o crime é aquele ato que desestabiliza o meio social. E como que você faz a estabilização desse meio? Você vai lá e prende essa pessoa, você vai lá e pune essa pessoa. Porque aí você tem novamente uma linha reta, né? Você estabiliza o sistema, tá? É basicamente isso. Esse é o motivo principal dessa escola também se chamar Movimento de Defesa Social. Então lembrem do nome, lembrem dessas características aí que vocês vão acertar, tá bom? É uma escola mais tranquila, que eu diria também para vocês lembrarem os nomes dos autores e lembrarem aí o nome, né? Vocês sabendo o nome, você consegue linkar ela ao motivo dessa escola existir e ao motivo da pena e do crime dessa escola. Pessoal, eu trouxe algumas questões aqui para resolver com vocês, todas da VUNESP. Então, a cada bloco de aula, nós iremos fazer algumas questões juntos, tá? Primeira questão aqui foi de delegado Roraima. Então, vamos lá. Vou puxar aqui no slide para vocês. Da VUNESP, tá? VUNESP 2022, delegado de polícia. A escola penal em referência pode ser considerado nascedouro dos princípios da proporcionalidade da sanção penal e da legalidade. Para os representantes dessa escola penal, o crime é um conceito meramente jurídico, ou seja, é um ente jurídico, né? A responsabilização penal é calcada na ideia do livre-arbítrio, assumindo a pena caráter meramente retributivo. Olha aí, todas as características que nós falamos de qual escola estão aí comigo? Acho que todos acertariam essa daqui, né? Pessoal, todas as características da escola clássica, né? Todas as características da escola clássica. Então a resposta aqui é letra C. A escola clássica que preza aí a proporcionalidade, o livre-arbítrio, a pena com caráter retributivo, o crime como um ente jurídico, tá? Então a escola clássica que possui essas características. Vamos para outra questão aqui. Vamos lá, vou jogar aqui o slide para vocês. Aqui do ano passado de delegado de polícia, tá? VUNESP 2022, delegado de polícia, tá? O criminoso era um ser que pecou, que optou pelo mal, ou seja, livre-arbítrio, né? Aqui o livre-arbítrio. Embora pudesse e devesse escolher o bem. É correto afirmar que o enunciado se refere a qual escola, pessoal? A escola clássica, né? Que temos novamente a escola clássica. Então notem que são questões que eles não cobram muito aprofundado. Com as informações que eu passei aqui para vocês em 40 minutos, eu tenho certeza que vocês resolvem qualquer questão de direito penal que caia aí em escola penal. E eu sei que é um tema que não tem muito no planejamento de vocês, tá? Mas vocês têm que dar uma olhadinha rasa para acertar, para vocês não perderem essa questão, tá? Vamos lá para mais uma, então, nossa última questão aqui de escola penal. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui o slide. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que, né, novamente, VUNESP 2022, delegado de polícia.
A positiva entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas ou sociais. Certo? Certo. Lembrem que a escola positiva, para a escola positiva do Lombroso, né, na fase antropológica, o crime deriva de circunstâncias biológicas. E para o Ferri, na fase sociológica, o criminoso, né, ele deriva de circunstâncias sociais, tá? Então até aqui tá certo isso daqui, tá? Tendo sido defendida pelo nosso querido Feuerbach. Não, né, pessoal? Feuerbach é lá da escola clássica. Lembram aqui o CBF, né? O CBF, que é o Carrara, o Beccaria ou Beccaria, e aqui o nosso amigo Feuerbach, né? Então não, ele é da escola clássica, né? Ele não é da escola positiva. A clássica funda-se no livre-arbítrio e tem em Carrara um de seus principais expoentes, né? Um de seus maiores expoentes, exatamente. Novamente temos aí livre-arbítrio, escola clássica, né? Professor, sempre vou marcar a escola clássica quando cair questão da VUNESP. Não, pessoal, não vai nessa, mas saiba aí que sempre cai, né? Vamos resolver as demais? Vamos dar uma olhada aqui? Lombrosiana acredita, Lombrosiana nada mais é do que a corrente da escola positiva, acredita que o homem é racional e nasce livre, sendo o crime fruto de uma escolha errada. Concepção hipotetizada por Lombroso e também por Ferri. Aqui tá quase tudo errado, né? A não ser o final ali, o começo tá tudo errado. Por quê? Porque pro Lombroso, a pessoa não tem escolha. O criminoso é um ser atávico, né? É um ser atávico. Aquela pessoa criminosa, ela é um ser atávico. Ela é o quê? Irracional. Né? Ela é uma pessoa irracional. Pessoal, pro Lombroso, a pessoa já nasce criminosa. Tanto que ele ia lá desenhar os criminosos e tirar as medidas dos criminosos, porque para ele, toda pessoa daquela forma era criminoso. Né? Um absurdo. Hoje em dia é um absurdo. Mas na época foi um estudo muito importante, tá? Um estudo muito importante que contribuiu muito aí para o preconceito. Vamos seguir então para nossa próxima aqui, que eu quero resolver todas com vocês. Clássica, entende que a medida é profilática, de cura, pensamento difundido por Carmigani. Pessoal, esse cara aqui, ele realmente é da escola clássica, tá? Ele realmente é da escola clássica, tá? Então aqui estaria certo. Mas medida profilática, o que é profilática? É preventiva, né? É uma medida preventiva. Preventiva, lembrem comigo que está lá na escola positiva, né? Preventiva é quando a pessoa ela não tem escolha. Então você tira ela da sociedade, por quê? Porque ela iria causar um mal à sociedade. Então você previne os delitos, tem uma eficácia ali preventiva. Na escola clássica é uma retributiva, por quê? Porque a pessoa pode escolher e opta por cometer o crime, por isso ela deve ser punida. Então preventiva não linka com escola clássica, tá? Então, errado aqui, não é escola clássica. E vamos para a última. Positiva nasce em contraposição às ideias de Lombroso. Nossa, defende o naturalismo racional e tem Garófalo, um de seus doutrinadores, tá? Então, aqui, né, você que assistiu essa aula, pessoal, o Lombroso é o principal nome da escola positiva, tá? Não tem nada de contraposição, o Lombroso é o cara da escola positiva. Então, assim, questão errada, tá? Não surge em contraposição às ideias de Lombroso, surge em contraposição às ideias de Beccaria, né? Do Carrara, que pregavam ali o livre-arbítrio, tá? Então, pessoal, aqui, olha, metade da aula, metade do nosso primeiro encontro, eu acabei com vocês escolas penais, né? Além de dar um oi pro pessoal, de emocionar, né? De motivar, emocionar não, né? Não quero ninguém chorando na aula, mas de motivar vocês aí para seguir essa corrida aí, essa reta final para delegado de São Paulo. Nós também, professores, estamos correndo contra o tempo para passar esse conteúdo para vocês. Então, deixa eu falar, eu vou puxar a vinheta, tá? Eu vou puxar a vinheta para a gente dar fim a esse bloco, porque esse bloco nós finalizamos escolas penais em 2 minutinhos ou menos, tá? Vai ser bem rápido. Eu já estou de volta para nós começarmos a trabalhar os princípios do direito penal. Então eu já volto aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Aguarda aí.
Voltamos, pessoal. Foi menos de 2 minutos, né? Acho que deu tempo de eu tomar uma água aqui rapidinho. E vocês estão com dúvida? Estão com alguma coisinha? Qualquer coisa me perguntem, tá? Qualquer coisa me perguntem. Eu tô aqui à disposição de vocês, totalmente. Sou de vocês aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, não saiam com dúvida dessa aula. Saiam dessa aula, vão estudar outro tema, né? Continue o estudo de vocês. E agora, nós iremos iniciar ainda nessa aula de número 1, princípios do direito penal. Porque é outro tema que sempre tem uma questãozinha ali na prova da VUNESP, tá? Escolas penais é regra. Toda prova tem. Então, escolas penais pode ter certeza que vai cair, tá? Escolas penais vai ter uma questão. Princípios caiu nas últimas 2. Então, assim, é capaz que tenha? É muito provável que tenha uma questão sobre princípios, tá? É muito provável que tenha uma questão sobre princípios, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vocês têm que trabalhar os principais princípios aqui do direito penal. Primeiramente, né, o que é o princípio? Pessoal, o princípio nada mais é do que a baliza do direito penal. A parte dogmática do direito penal é baseada nos princípios, né? É aquele vetor mais abstrato possível que dá validade às outras normas. Então, o estudo dos princípios aqui no direito penal, ele é muito importante, tá? Muito importante, porque basicamente todo o nosso processo penal e também o direito penal, ele é baseado nos princípios previstos na Constituição Federal e em algumas outras legislações, como nós iremos ver, tá? O primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês aqui é o princípio mais importante, né? Aliás, não é o mais importante, tem outros mais importantes, né? Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, mas o da legalidade, eu quero dizer que é com maior incidência em provas, tá? Então, agora me recuperando aqui, é o que mais cai em provas, é o princípio da legalidade. Mas nós iremos trabalhar ele com todas as suas vertentes aqui. Então, vamos lá, vou puxar o slide aqui. Legalidade, né? Princípio da legalidade é a garantia política e jurídica de exigência de lei formal que passe pela reserva legal, né? E anterior para que se possa punir alguém. Então, não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia combinação legal. Aqui nós temos o princípio da reserva legal e aqui nós temos o princípio da anterioridade. Então, assim, um fato só é criminoso se existir um crime anterior prevendo ele, se existir um tipo penal prevendo aquele delito. E deve ser feito, esse tipo penal, ele deve ser criado mediante o quê? Mediante lei ordinária ou lei complementar. Por isso, nós não podemos admitir que direito penal seja feito com medidas provisórias, com lei delegada, tá? Não existe isso, pessoal, não existe. Nós não podemos ter aí leis dessa forma falando sobre direito penal. Mas vocês sabem como funciona o direito e nós temos exceções para tudo, né? Em regra, medida provisória não pode tratar sobre direito penal, mas o STF trouxe uma pequena exceção, tá? Que eu vou puxar aqui com vocês, uma pequena exceção no que tange a medida provisória, tá? Medida provisória, se ela for um tipo não incriminador, daí vale, tá? Então, se for um tipo penal incriminador, pessoal, tá? Se for um tipo penal incriminador, ou seja, está criando um novo delito ou está deixando pior algum delito pré-existente, não pode. Mas caso a medida provisória, ela fale ali sobre um tipo penal não incriminador, ou seja, ela diminui a pena daquele delito, ou ainda ela gera uma atenuante de pena, né? Então aí nós podemos sim, medida provisória, legislar sobre direito penal. Mas essa é a única exceção, de resto, leis delegadas e tudo mais não pode, tá? Apenas lei ordinária e lei complementar, tá? Esse é o básico que você precisa saber. Além disso, o princípio da legalidade, ele traz que a lei ela tem que ser constitucional em seu sentido material e formal. Então, tem que ser o órgão competente, né? No caso, a União pode criar tipos penais e deve seguir o rito legal, o rito lá da Constituição Federal, que vocês estudam lá em Direito Constitucional. Caso não haja observância desse tipo, o princípio da legalidade não está sendo observado. E também
deve ter uma previsão aí material, ele tem que ser constitucional. Então, por exemplo, não pode ser uma pena de caráter perpétuo, né? Uma pena de morte, isso não é admitido aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Então não pode, por exemplo, o tipo penal ir contra esses dispositivos, tá bom? Vamos seguir então, de legalidade é isso que eu queria falar com vocês, é bem básico, é bem simples e é isso que a VUNESP cobra. Vamos seguir por princípio da intervenção mínima. O que diz o princípio da intervenção mínima? Que o direito penal, ele deve intervir o mínimo possível na vida dos cidadãos. Decorrem dele os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. Pessoal, segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal ele tem que ser a última ratio, tá? O direito penal ele deve ser o último a ser aplicado. Então ele deve intervir o mínimo possível na vida dos cidadãos. O direito penal ele não deve ser a regra, ele deve ser a exceção. Quando os outros ramos do direito não conseguirem dar conta daquele fato, é que o direito penal deve entrar. Então, por exemplo, uma pessoa mata alguém. O direito civil consegue dar conta do fato? O direito administrativo sozinho consegue dar conta do fato? Não. Por isso que é invocado o direito penal. Por isso que o direito penal ele é subsidiário, porque os outros ramos do direito eles não conseguiram dar conta adequada de punir aquele fato criminoso, tá? E aqui que vem a subsidiariedade. Por isso, aqui da subsidiariedade, que nós tiramos que o direito penal é a última ratio, né? Podemos colocar aqui que é a última medida a ser adotada, tá? A última medida. Já o princípio da fragmentaridade, vocês têm que pensar assim, tá? Foi assim que eu decorei e assim que eu quero que vocês lembrem na prova de vocês. Que os casos, eles são fragmentários. Então, nós temos vários casos no dia a dia, né? Vários fatos ocorrem no dia a dia na sociedade como um todo. O direito penal, ele deve se preocupar apenas com alguns fatos mais importantes. E quais são esses fatos mais importantes? São os fatos que violam bens jurídicos de forma considerável, bens jurídicos protegidos ali pelo direito penal, tá? Então não são de todos os fatos que o direito penal deve se preocupar, mas apenas aqueles fatos mais importantes, aqueles fatos mais desconfortáveis para a sociedade, tá? Por isso que o princípio da intervenção mínima, ele se desdobra nesses dois, fragmentariedade e subsidiariedade. Subsidiariedade e fragmentariedade, eles se unem, né? Eles se unem. Por quê? Porque os fatos mais importantes, né, os fatos mais graves, melhor falando, são aqueles que nós devemos invocar o direito penal, tá? Que o direito penal aqui é a última ratio. Beleza? Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso que cai na prova de vocês. Então, seguimos para outro princípio. E esse princípio aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, tá? Que é o princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Ele consiste, aqui, vou puxar aqui para vocês, né? Eu sei que muita gente gosta de anotar. Consiste na limitação da ação estatal, com base dos critérios da necessidade e da adequação, ponderando-se os meios utilizados e os fins pretendidos. Pessoal, aqui eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Por quê? Porque caiu na última prova oral de delegado de São Paulo. Então, alguns pontos, igual nós vimos aqui nos outros princípios, eu passei de forma breve, né? Passei rapidinho assim com vocês, porque é aquilo que cai. Mas tem alguns pontos que eu vou precisar aprofundar um pouquinho mais, para vocês não chegarem na prova, olharem a questão e falarem, poxa, o Lucas deu esse princípio, mas ele não falou isso, né? Então, eu não quero que aconteça isso. Eu quero passar a informação e eu quero que chegue na prova, você veja determinado tema e pense, olha, o Lucas falou isso daqui e está aqui na prova, tá? Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Nós temos a chamada teoria quinquipartite. Antigamente, na doutrina mais tradicional, nós tínhamos a teoria tripartite. Por quê? Porque o princípio da proporcionalidade, ele é dividido entre necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, necessidade, é necessário a aplicação da lei para aquele fato, né? É necessário que você tire o direito penal, né? Que você use essa medida para aquele fato. O meio que você escolheu, ele é adequado, né? Aí que nós temos o subprincípio da adequação.
Dentro do meio que você escolheu, ele é adequado? Inclusive, o ministro Barroso, ele deu um exemplo que a AIDS, né, a HIV, ela estava se proliferando na sociedade, né? Apenas um exemplo abstrato, né, pessoal? O HIV ele estava se proliferando na sociedade. E o governo foi lá e adotou a medida de proibir o carnaval, porque assim as pessoas não se beijariam e ia impedir a AIDS de avançar, a HIV de avançar, né? Então o meio que o Estado pegou ali para coibir a HIV foi proibir o carnaval, né? E segundo Barroso, né, no exemplo hipotético que ele dá, isso não é um meio adequado, tá? É necessário que se diminua a transmissão da HIV nesse caso? É necessário. Mas o meio escolhido foi adequado? Não foi adequado. Você não pode restringir a mobilidade de várias pessoas, né, para você finalizar algo que talvez nem aconteça, né? Que talvez aquelas pessoas, por exemplo, elas podem ter saído de casa. Então você vai estar proibindo outras pessoas da sua diversão, ali da sua liberdade, por causa de algo muito mais hipotético, tá? E aí também que entra a proporcionalidade desse distrito, que aqui é a última análise, né? A proporcionalidade desse distrito, você pega basicamente o meio, o fim e vislumbra que se os dois estão batendo entre si, se aquele meio ele é proporcional ao fim. Então, por exemplo, em um conflito de direitos fundamentais, você pode observar que o meio, normalmente, ele é bem menos gravoso que o fim, porque aí ele é proporcional. Porque se o meio for mais gravoso que o fim, aí nós não temos uma proporção. Mas a doutrina mais, eu não diria evoluída, mas a doutrina mais atual, ela trouxe outra teoria. E o que é essa outra teoria? É a teoria quinquepartite. E foi essa teoria aqui que caiu na prova de PC São Paulo em 2022. Candidato, o que é a teoria quinquepartite? Né? O que é a teoria quinquepartite no âmbito do princípio da proporcionalidade? Além dessas três balizas que eu citei, você tem que ter a legitimidade do fim e a legitimidade do meio. Bem simples. O que é a legitimidade do meio? É um meio que foi utilizado para combater, para o fim desejado, né? Ele ser um meio constitucional materialmente. Então, a Constituição, ela não proíbe expressamente esse meio que foi escolhido, normalmente, pela administração pública, né, pelo Estado, para chegar naquele fim. E o que é a legitimidade do fim? É que aquele fim é constitucional. Então, bem simples, imagina, caiu uma questão dessa na sua prova oral, e você não souber uma coisa simples, né? Uma coisa simples de explicar, mas que às vezes você nunca passou no seu material. Então lembrem, teoria quinquepartite, no princípio da proporcionalidade, nós temos a legitimidade do meio, o meio ele tem que ser constitucional materialmente, legitimidade do fim, o fim pretendido ele tem que ser constitucional, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. E aqui nós temos duas balizas muito importantes do princípio da proporcionalidade, que são o quê? A proibição do excesso e a vedação da proteção deficiente. Pessoal, o que diz a proibição do excesso? Segundo a proibição do excesso, não se pode causar, tá? Você não pode causar uma punição excessiva, tá? Você não pode causar uma punição excessiva, certo? E a vedação da proteção deficiente, você não pode deixar de tutelar o bem jurídico, tá? Então aqui nós temos duas coisas que são balizadas, né? Duas balizas aí do princípio da proporcionalidade. Segundo a proibição do excesso, você não pode punir de forma excessiva a violação a um bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, por exemplo, uma pessoa bate na outra, né? Lesão corporal, né? Uma lesão corporal leve. O legislador vai lá e coloca uma pena até 10 anos de privativa de liberdade, né? Uma pena máxima aí, de 6 a 10 anos privativa de liberdade. Isso é proporcional? Você está defendendo o bem jurídico? Você está, mas está defendendo até demais. Esse excesso ele é proibido aqui pelo princípio da proporcionalidade. E a vedação da proteção deficiente?
você vai lá e coloca no delito de homicídio uma pena aí de 1 a 5 anos de prisão, por exemplo, né? Apenas dando um exemplo abstrato aqui. Você está protegendo o bem jurídico? Você está, mas essa proteção está sendo deficiente. Por isso que você tem que ser proporcional nas suas medidas. E isso é aplicável tanto para o legislador como para o judiciário, enfim, para qualquer órgão público. Tá bom, pessoal? Seguimos, então, que nós temos vários princípios aqui ainda para ver. Vamos lá, então. Esse princípio ele é extremamente importante para a sua prova, candidato. Por quê? Vedação do bis in idem, né? O chamado de ne bis in idem, né? Vou até escrever aqui para vocês, que é o chamado de ne bis in idem. Né? O que significa isso, pessoal? É a vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Então, a pessoa ela não pode responder 2 vezes por aquele mesmo fato criminoso. E aqui que eu digo ela responder, ela não pode ser denunciada, ela não pode ser processada, ela não pode, principalmente, né, ser executada 2 vezes por esse mesmo crime, tá bom? E por que eu digo que é muito importante esse princípio aqui para vocês? Porque ele não está expressamente previsto na Constituição, tá? Ele não está na Constituição, pessoal. Pelo amor de Deus, levem isso para a prova de vocês, tá? Ele não está na Constituição de 88. Aonde que ele está previsto? Ele está previsto no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, eu sei que vocês sabem, aí é o que prevê o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, lá no Estatuto de Roma, no seu artigo 20, nós temos alguns incisos, especialmente esse aqui. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, né? Que aqui são os crimes que são de competência do TPI. Crimes de guerra, crimes de ameaça, né? Genocídio, relativamente ao qual já tenha sido condenado ou absolvido pelo tribunal. Então, é basicamente isso, tá? O ne bis in idem, ele traz isso aqui para a pessoa. É uma proteção, né? É uma vedação ao Estado de punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. A pessoa não pode ser punida 2 vezes, tá bom? Não pode ser punida. Inclusive, você não pode utilizar a mesma circunstância daquele caso como qualificadora, como agravante. Você não pode utilizar a mesma para 2 coisas. Aqui entra em tudo isso, né? Então esse princípio é extremamente importante na sua prova, por quê? Porque ele está previsto em uma legislação lá de direitos humanos. Então pode cair tanto em direito penal como em direitos humanos, tá bom? Então leve esse princípio aqui para a prova de vocês. Seguimos aqui para o nosso próximo princípio, e esses princípios vocês confundem muito. Por isso que eu trouxe eles um pertinho do outro, vocês já vão ver qual é o próximo, tá? Mas vamos lá. Princípio da pessoalidade ou da personalidade, tá? Mais conhecido como princípio da intranscendência da pena, tá? Intranscendência da pena, pessoal, guardem bem isso aqui. Intranscendência da pena, que determina basicamente que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. E está previsto lá na Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra ele executar. Até o quê? Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, basicamente, as únicas penas que passam é a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens até o valor da herança, tá? Então, até o valor da herança, os sucessores ali, eles não vão precisar pagar do dinheiro deles para isso, tá? Pessoal, aqui é basicamente que ninguém poderá ser responsabilizado pelos atos de outra pessoa, tá? A pena ela não pode passar de uma pessoa a outra. Por isso que ele é chamado de princípio da intranscendência da pena, né? Personalidade e pessoalidade é muito fácil vocês lembrarem, mas eu quero que vocês lembrem o princípio da intranscendência da pena. Por quê? Porque vocês não podem confundir com esse aqui. Esse princípio é individualização da pena. E aqui é outra coisa, eles são princípios totalmente distintos. O que é o princípio da individualização da pena? É o princípio que trata da exigência de respeitar a proporção entre a conduta praticada e a pessoa do autor. Ele veda principalmente a padronização de punições. Pessoal, então aqui, sempre que o juiz for avaliar
aquela pessoa que está sendo julgada, até para decidir a pena ou para onde a pessoa vai cumprir aquela pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, ele deve olhar aquela pessoa como um todo, né? Ele tem que ver a culpabilidade, ele tem que ver antecedentes, nenhuma pessoa é igual à outra. Por isso que cada pena ela deve ser individualizada. E é por isso que nós proibimos aqui castigos coletivos, por exemplo. O juiz, cada vez que ele vai dar uma sentença, uma decisão criminal, mesmo que tenha 10 réus pelo mesmo fato criminoso, ele tem que avaliar cada réu de forma individual. Por quê? Porque cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa tem algum passado, tem alguma coisa diferente, fez alguma coisa diferente no modus operandi daquele crime, tá? Então lembrem, em transcendência da pena, a pena não pode passar da pessoa do condenado para outra pessoa. Individualização da pena, nós vedamos aí a padronização de punições. A pena ela deve ser individualizada para aquela pessoa, tá bom? Não esqueçam isso, tá? A VUNESP já cobrou mais de uma vez isso, tentando confundir o candidato nesses dois princípios, que apesar do nome muito parecido, eles são bem idênticos. E aqui, outro que eu queria trazer para vocês. Pessoal, vocês estão me acompanhando, a aula tá boa, tá? Eu tô de olho no chat aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem, que eu tô aqui olhando direto o chat com vocês. Posso conversar com vocês, posso tirar dúvidas. Eu tô tentando trazer os principais princípios que apareceram nas provas recentes da VUNESP, tá? Então aqui é basicamente uma revisão de véspera com vocês, só que em 8 encontros. E eu adoro fazer a revisão de véspera, então assim, ter a oportunidade de fazer ela em 8 encontros com vocês é sensacional, tá? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. O princípio da adequação social, pessoal, determina que o direito ele só deve se preocupar com os crimes que gerem realmente revolta na sociedade, tá? Que tem uma certa relevância social. Então, para o princípio da adequação social, caso um delito ele seja previsto em um tipo penal, mas a sociedade entenda que ele não é típico, que ele é um ato normal da sociedade, esse crime, ele não é típico materialmente. Então aqui nós temos a natureza jurídica do princípio da adequação social, tá? Ele é um princípio que ele retira, tá? Ele é uma exclusão de tipicidade material, tá bom? Então o fato, ele só deve ser criminoso quando ele contrariar o sentimento de justiça da comunidade, tá? Quando ele contrariar o sentimento de justiça da comunidade. Por exemplo, o crime de sedução e adultério, né, deixou de ser crime há alguns anos já. Por quê? Porque pela evolução da sociedade, aquilo deixou de ser crime para a sociedade. E por isso o legislador foi lá e tirou esse delito ali do Código Penal, porque não se encaixava mais socialmente com a evolução da sociedade, tá? Mas, importantíssimo aqui para vocês, esse princípio da adequação social, ele não é aceito como causa de exclusão da tipicidade pelo STF. Então, apesar dos doutrinadores trazerem ele aí, ele não é aceito pelo STF, tá? Então, ele não é aceito pelo STF, tá? Vou explicar para vocês o que aconteceu, né? Como a gente chegou a isso. Chegou um caso no STF de um comerciante, já faz alguns anos isso, tá bom, pessoal? Mas chegou um caso no STF de um comerciante de DVDs piratas na rua, né? E isso é crime, né? Nós temos aí o crime de descaminho, tem até o crime específico de venda de DVDs piratas, né? De itens piratas ali. Então, isso é crime, tá? Mas chegou no STF um caso desse, que a pessoa estava sendo condenada, e o advogado alegou o quê? Que essa conduta, ela já era aceita pela sociedade. Que quando a pessoa, ela via alguém vendendo coisas piratas ali na rua, aquilo já não era considerado crime pela sociedade. Então, para o direito também não devia ser, né? Se aquilo já não era crime para a sociedade, para o direito também não devia ser. Por quê? Tendo em vista o princípio da adequação social. E o STF falou, tá bom, o princípio da adequação social, ele realmente
possui esse conceito, mas ele não tem o condão no ordenamento jurídico brasileiro de retirar a tipicidade. Então, um fato típico, ele não pode ser atípico apenas pela invocação do princípio da adequação social. Caso esse fato ele não seja mais, ele seja aceito pela sociedade, que o legislador, na sua função legislativa, vá lá e tire esse fato, né? Tire esse fato criminoso, tire esse fato como ilícito penal. Entenderam? Basicamente jogou a bola para o legislador. Olha, nós aqui não podemos declarar que um fato é atípico porque ele já é aceito na sociedade. Então o legislador que vai lá e arranque, né? E tire esse tipo penal aí do Código Penal, tá bom? Então com isso, o STF manteve a condenação da pessoa aí pela venda de DVDs piratas na rua. Tá bom, pessoal? Então saibam, ele é sim uma causa de exclusão da tipicidade material. Ele proporciona isso, mas ele não é aceito aqui pelos nossos tribunais superiores. Seguimos, acho que por um dos princípios mais importantes, né, que é o princípio da insignificância, que é um princípio que também tem como consequência a causa de exclusão da tipicidade material. Ele também exclui a tipicidade material. Eu até não falei com vocês qual que é a diferença entre tipicidade formal e material. Então vamos falar brevemente aqui sobre essa diferença, né? A tipicidade formal, pessoal, a tipicidade formal é a subsunção, tá, do fato à norma, tá? E a tipicidade, só um segundinho, pronto, foi. A tipicidade material, ela é a expressividade, tá? A gente pode colocar dessa forma aqui, de lesão ao bem jurídico, tá? Expressividade de lesão ao bem jurídico. Como assim, professor? Explica pra gente. Pessoal, quando uma pessoa vai lá e furta algum objeto, né? Furta coisa alheia móvel, tá? Vamos supor que alguém entre aqui, eu esteja ali tomando água ali fora, a pessoa entra e furta uma caneta. Não essa daqui, né? Porque essa daqui deve ser cara, né? Mas eu deixei uma caneta Bic aqui em cima, a pessoa entrou lá e furtou, né? Ela furtou coisa alheia móvel? Ela furtou coisa alheia móvel. Então esse fato, ele teve subsunção à norma, entende? Num caráter meramente abstrato, esse fato concreto, ele teve subsunção à norma. Mas houve uma violação ao bem jurídico? Houve, mas muito ínfima. Vocês concordam comigo que uma caneta Bic é o quê? Uns R$2, né? É algo assim? Então, assim, o crime de furto, ele protege o patrimônio, né? Ele protege o bem jurídico, o patrimônio. Vocês concordam comigo que houve uma lesão muito insignificante ao bem jurídico tutelado pela norma penal? E por isso nós devemos aplicar o princípio da insignificância, tá? Porque a expressividade dessa lesão é muito pequena. Então, basicamente, a tipicidade formal, você só pega o fato concreto e aplica a norma. A tipicidade material, você tem que avaliar qual foi a expressão, o dano causado àquele bem jurídico que é tutelado pela norma penal, tá? Por isso, como delegado de polícia, que você será em breve, você vai aplicar em muito o princípio da insignificância, porque vão chegar alguns furtos para você. A polícia militar, por exemplo, vai pegar um furto de uma carne, R$50 ali de uma picanha, né? A pessoa foi lá e furtou meio quilo de picanha, falou que ela queria comer. Esse fato vai chegar para você e você vai pensar o quê? Olha, realmente isso é furto, né? Isso é furto por quê? Porque o fato ele está adequado à norma, mas ele não possui tipicidade material, porque esse valor ele é tão irrisório, né? Ele é tão pequeno que não deve ser típico materialmente esse fato. E é isso que faz o princípio da insignificância, pessoal. Ele exclui a tipicidade material do delito. Por quê? Porque aquela lesão causada ao bem jurídico tutelado pela norma penal é insignificante, tá? Essa lesão, ela é insignificante. Eu trouxe o conceito aqui para vocês. Preconiza que o direito penal, ele não deve se preocupar com as bagatelas. Isto é, a configuração de uma infração penal exige que haja uma ofensa de alguma gravidade ao bem jurídico protegido, tá? Então lembrem disso, uma ofensa de alguma gravidade ao bem jurídico protegido, porque se não houver uma ofensa, tá? Se não houver uma ofensa ali
expressivo ao bem jurídico protegido, não há que se falar em tipicidade material. A Cássia perguntou, professor, e até quanto, né? É até um salário mínimo? Existem precedentes do STF e do STJ avaliando em 10% do salário mínimo. Então nós temos aí que um furto cometido com um valor de até 10% do salário mínimo, que hoje dá alguma coisa entre 120 e 130 reais, né? Deve ser aplicado o princípio da insignificância. Mas esse é o entendimento que você deve levar para a prova, tá? Na sua vida real, você como delegado de polícia, você vai poder vislumbrar o caso concreto. Lembrando que ainda tem outras hipóteses, né? Por exemplo, a pessoa é multireincidente em furto. A pessoa acabou de sair de furto da prisão, já teve mais 5 furtos e agora ela furtou novamente, né? Um item avaliado ali em 100 reais. Você pode prender essa pessoa. Por quê? Porque o bem jurídico, ele foi, sim, já tem outras coisas que você coloca na fórmula para ter a tipicidade material, tá bom? Mas em regra aí, 10%, tá? 10% do salário mínimo, perfeito? O STF, ele trouxe aqui alguns requisitos, tá? Então, basicamente, ele trouxe assim, olha, você que aplica o direito penal no caso concreto, se tiver esses requisitos aqui, esse delito, ele é insignificante. E quais são esses requisitos? A mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Ontem até, pessoal, uma aluna me perguntou no meu WhatsApp, professor, qual que é a diferença entre mínima ofensividade da conduta do agente e inexpressividade da lesão jurídica causada? E eu falei, não sei, porque o STF ele não explicou isso da melhor forma possível. E assim, sinceramente com vocês, ninguém soube explicar. Inclusive isso é uma grande crítica a essa decisão do STF, porque basicamente um requisito ele se funde no outro, né? Ele é a mesma coisa, são sinônimos, tá? A mínima ofensividade da conduta do agente também é a ausência da periculosidade social da ação, tá? Mas nós, concurseiros, temos que saber esses requisitos. Nós temos que saber tudo por quê? Porque cai em prova, tá? Cai em prova e por isso até que eu coloquei um mnemônico aqui para vocês, né? Que é o Mari. É a Mari, né? A Mari, a famosa Mari, né, pessoal? A famosa Mari. Ela está aqui para vocês, então se vocês não conheciam esse julgado, está aí, tá bom? Esse julgado é muito importante e vocês têm que saber aí os requisitos, perfeito? Vamos lá resolver uma questão. Laura, a Laura perguntou se vai ter material. Teremos material sim, inclusive eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês, tá bom? Vou disponibilizar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui uma questão da VUNESP, delegado de polícia, o quê? PC São Paulo 2022. Prova do ano passado. Vamos lá resolver aqui? Tendo em conta os princípios fundamentais do direito penal, bem como as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, assinale a alternativa correta, né? As Marianas aí falando no chat, né? Vocês não podem esquecer essa, pelo amor de Deus. Essa aí tá proibido de vocês esquecerem, tá? Vamos lá, vamos marcar a correta aqui. O princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito penal implica vedação de tratamento degradante e cruel, servindo de fundamento na jurisprudência dos tribunais superiores a concessão de prisão domiciliar a preso em estado terminal. Olha, professora, essa daqui está um pouquinho mais complicada, né? Eu não estudei bem o princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo tendo lá em direitos humanos, né, várias vertentes, eu não estudei muito bem. Então vamos para outra, né? Vamos para outra. Em vista da reserva legal, vertente do princípio da legalidade, medida provisória, lei complementar, leis delegadas, resoluções e decretos não podem tratar de temática penal. Pessoal, aqui, lei complementar eu falei que o quê? Que pode. Lei complementar pode. Lei complementar tem um quórum de aprovação maior que a lei ordinária. Então pode, tá? Então pode. Essa questão aqui está errada, tá? Vamos lá ver as outras aqui. Vamos lá ver as outras. O princípio de bis in idem, né, do ne bis in idem, veda que se utilize a reincidência como agravante genérico da pena. Pessoal, não. Aqui o examinador ele tentou confundir vocês. Por quê? A reincidência, quando ocorre a reincidência,
né, depois de acabar o cumprimento da pena daquela pessoa, nos próximos 5 anos, se ela cometer algum delito, ela é considerada reincidente. E ela sendo reincidente, ela tem uma agravante genérica de pena lá no Código Penal. O princípio do ne bis in idem, ele veda a dupla punição pelo mesmo fato. Então é como se a pessoa estivesse respondendo 2 vezes pelo mesmo fato. Mas ele não veda a reincidência, tá? Ele não veda a reincidência. A reincidência é válida mesmo com a aplicação do ne bis in idem, tá bom? Então, falso essa daqui. Falso essa daqui. Vamos lá. A aplicação do princípio da insignificância pela jurisprudência dos tribunais superiores prescinde de qualquer valoração pessoal do agente, bastando a inexpressividade da levedade da conduta. Não, pessoal, não. Falei aqui com vocês nesse momento, né? Além dos requisitos objetivos ali, nós temos que ver se aquela pessoa é multireincidente, se ela já tem antecedente de crime patrimonial, qual o valor, né, daquele item que foi furtado, enfim. Tem várias variáveis aí e não apenas a inexpressividade da conduta, tá bom? Vamos para a próxima. O princípio da intranscendência da pena veda que se atribua a punição com fulcro exclusivo em questões pessoais do autor, dissociada da prática de fato típico, ilícito e culpável. Olha aqui a pegadinha que eu falei para vocês, não é intranscendência, né? Aqui é o que? Individualização, tá? Aqui é individualização, que além de você ver as questões pessoais do autor, você tem que ver também o fato típico, lícito e culpável. Então, o julgador ali, ele tem que trabalhar com tudo. Ele tem que ver tanto as questões pessoais como o crime como um todo, né? Então, falso, a letra E. E a resposta realmente é a letra A, tá? Eu discordo um pouquinho desse gabarito e vou falar para vocês por quê. Porque, para mim, não é o princípio da dignidade da pessoa humana. É o princípio do quê? Da humanidade, tá? Então, eu fiz essa questão com vocês exatamente como eu resolveria na prova, porque eu ficaria em dúvida. Então, aqui, princípio da humanidade, mas o princípio da humanidade, ele também pode ser aí considerado um subprincípio da dignidade da pessoa humana. Então, ok, tá? Ok, dá pra gente aceitar sim esse gabarito, tá? Porque é ele que veda a aplicação de tratamento degradante e cruel. E o final ali é um pequeno precedente do STF, tá? Que permite a prisão domiciliar a preso em estado terminal em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana. Então esse precedente ele realmente existe, tá bom? Pessoal, deixa eu puxar aqui, estou aqui, vamos lá. Com isso, eu termino nossa primeira aula, tá? Termino esse nosso primeiro encontro. Passamos, nossa, tá na risca, 1h29. Então, assim, tá na risca, né? 1h30 de aula, passamos aí por dois assuntos muito importantes, tá? Meu Instagram aqui para vocês, @delegado.lucaspetri, então quem não me segue, tá lá, né? E, pessoal, muito obrigado pela presença. Leonardo, muito obrigado pela presença. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Daniela, Mari, tá? Muito bem-vindas aí nessa aula. E teremos o nosso encontro daqui a pouco, né? Daqui a pouco já continuaremos a nossa aula 2, tratando aí sobre teoria da norma, que é um assunto que também despenca nas provas da VUNESP, tá bom? Cássia, Giovana, pessoal, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado da aula e daqui a pouco eu já volto aqui com vocês, tá? Então cheguem aí às 16 horas que estarei aqui com vocês novamente, tá? Vou puxar a vinheta, novamente, muito obrigado aqui. Vou puxar a vinheta e até logo, pessoal!